meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? As nossas aulas virtuais. E aí, como é que vocês estão? Tia Edinaldo espera que vocês estejam bem e todos com saúde. A nossa aula de hoje é de matemática. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020, que esse mês de agosto seja um mês abençoado. Vamos começar a nossa aula, todos com bastante atenção, tá certo? E nosso conteúdo de hoje, nós vamos aprender um pouco, revisar um pouco sobre medidas de comprimento. Nós vamos aprender a saber a medir o comprimento e a largura dos objetos. Medidas de comprimento. Para medir comprimento, largura, altura, espessura e distância, nós utilizamos alguns instrumentos de medida de comprimento. E quais são esses instrumentos? Vamos lá ver esses instrumentos? Temos aqui a fita métrica, temos a régua. Vocês sabem que a régua também é uma unidade de medida, é uma medida de comprimento, a régua. Só que com a régua a gente costuma medir medidas menores, né? Temos a régua, temos a fita métrica e temos o metro. E também temos outro objeto, outro instrumento de medida de comprimento, que é o paquímetro. Vocês já ouviram falar nesse instrumento de comprimento, de medida de comprimento, que é o paquímetro. E antigamente, nós medindo com o corpo, com o palmo, com o corpo, né? Que a gente pode utilizar palmo, o pé e os passos. Antigamente, a única maneira que as pessoas tinham para realizar medições era por meio de comparação com parte do corpo, como a tia já falou. Antigamente não tinha essas medidas de comprimento, né? Não tinha. Eles usavam o palmo, o pé e os passos. Além do palmo, do pé, do passo, outras medidas de medida de comprimentos envolvendo as partes do corpo também já eram utilizadas em medições. Alguns exemplos são a sarja, a polegada e o cúbito, conforme a imagem abaixo, conforme essas imagens, ó, aqui a jarda, que é uma jarda, a gente utilizava antigamente era a jarda, o polegar, que é a mão, né, o polegar, e o cúbito, que é essa parte do braço aqui. O centímetro e o milímetro, a gente também pode usar o centímetro e o milímetro, vamos aprender. Para resolver a diferença de resultado nas medições, foram criadas unidades de medida de comprimento padronizadas. O centímetro, que a gente usa cm significa centímetro, é uma unidade padronizada de medida de comprimento. Ó. A régua aqui, ó, centímetro. Podemos observar que a distância também equivale a 1 centímetro entre os números 1, 2, 2 e 3, assim por diante. Ó. De um espaço de um número para outro é o quê? Que largura é essa? Equivale a 1 centímetro, equivale a centímetro. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros e assim por diante. O metro também é uma unidade de medida. Além do centímetro, existem outras unidades de medida de comprimento padronizado. Uma delas é o metro, que a gente pode padronizar ele com M. Um metro é que equivale a 100 centímetros. Um metro equivale a 100 centímetros. Nós vamos observar algumas situações em que é conveniente utilizar medidas de comprimentos em metros. Ó. Exemplos. Alguns tecidos são vendidos em metros. Nós só podemos comprar quando você chega numa loja de tecido, a gente compra por metro, né? A gente compra por metro. O que também? O metro é usado para medir o quê? O metro é utilizado para medição de terrenos e edifícios, né? Ó. A gente pode também utilizar para medir o quarto de vocês,
a casa de vocês, a largura da casa, né? Quantos metros tem a casa de vocês, serve para medir. A placa de trânsito indica em metros a altura máxima permitida abaixo do viaduto. Aqui, ó, a altura máxima permitida abaixo do viaduto. A unidade padrão de medida de comprimento, que a tia já falou que é o metro, vamos ler esse diálogo. Mãe, quantos metros o Paulinho nasceu? Quantos metros o Paulinho nasceu? E vocês? Vocês sabem com quantos metros vocês nasceu? E agora? Qual é a medida de vocês? Vocês já se mediram? Para vocês saberem a altura de vocês? Vocês sabem quanto mede um bebê? Os filhotes de cães medem menos de 1 metro. Mas, então, qual é o tamanho deles? Para medidas menores que o metro, podemos utilizar o quê? O centímetro. A gente utiliza o centímetro para medir medidas menores do que o metro. A gente utiliza o centímetro. Outro diálogo. Professora, como posso saber quanto é um metro? Se alinharmos 10 réguas de 10 centímetros cada uma, obteremos uma régua de 1 metro como esta. Ó, se a gente alinhar 10 réguas de 10 centímetros cada uma, nós vamos ter 1 metro. 1 metro. O metro ele está dividido em 100 partes iguais. Ó. O metro ele está dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes tem 1 centímetro. Cada partinha dessa é 1 centímetro. Nota que a linha vermelha traçada abaixo tem 10 centímetros. Se considerarmos 10 linhas, como essa da régua que está aqui, uma ao lado da outra, teremos 100 centímetros, não é verdade? Isto é, se a gente tem 100 centímetros, nós temos 1 metro. Como a tia já falou, os símbolos usados para representar essas medidas são M metro, CM centímetro. Dessa forma, nota-se que o quê? 1 metro equivale a 100 centímetros. Fim da nossa aula, até a nossa próxima aula de ciências. Abraços virtuais da tia Edinalda bem apertadinho em cada um de vocês.